Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje é a venda do Renier para o Real Madrid. Real Madrid e Flamengo anunciaram nesta segunda-feira que chegaram a um acordo que já era muito falado desde o fim do ano passado, para a contratação do Renier, mais uma revelação do Flamengo que é vendida para fora, para o futebol do exterior. E numa grande venda, né? O Flamengo e Real Madrid acertaram um valor de 30 milhões de euros. Só para a gente pontuar a coisa aqui, e nem é esse o assunto, a venda do Renier não é o assunto específico do vídeo, né? Como vocês puderam ver aí no título. O Flamengo ele tinha uma posição de fragilidade com o contrato do Renier. O contrato do Renier, até o fim do ano passado, ele terminava no fim de 2020, ou seja, no meio do ano, agora em julho, melhor dizendo, o Renier poderia assinar um contrato com qualquer clube do mundo sem o Flamengo ganhar nada com isso, para o Renier se apresentar em janeiro de 2021. E no fim do ano passado, o Flamengo e os representantes do Renier chegaram a um acordo para aumentar esse tempo de contrato. Aumentaram até 2024, ou seja, deram uma folga para o Flamengo poder trabalhar uma venda melhor do Renier sem estar estrangulado pelo fim do contrato, mas em compensação o Flamengo teve que dar algumas concessões que os representantes do Renier pediram nessa renovação do contrato. Uma delas, o Renier e seus representantes ficarem com 20% dos direitos econômicos. Então, desse valor aí de 30 milhões de euros, o Flamengo não fica com 100%, ele fica com 80%, 20% é do próprio jogador. E a outra, colocar a multa rescisória nessa casa de 30 a 35 milhões de euros. Né? Então, a multa que no contrato anterior era de 70, caiu para esse valor quase pela metade. Foi algo que o Flamengo teve que fazer para lidar com esse contrato frágil. E aí a gente entra naquelas questões da Lei Pelé, dos 3 anos que o jogador pode assinar depois na hora de fazer o primeiro contrato. Acho que isso pode ser debatido, né? Porque acho que o clube que é quem revela, em muitos momentos fica numa posição de fragilidade, né? Ou ele fica a todo momento tendo que renovar depois de assinar o primeiro contrato, ou ele chega nessa situação, mas isso daí é um outro tema, não é o tema do vídeo de hoje. E o Renier acabou indo negociado com o Real Madrid. Primeiro vamos falar sobre o Renier. O Renier, ele é tido por quem acompanha a base uma promessa incrível desde que ele tinha 15, 16 anos. É um jogador que sobre ele é feito scout em competições de base há muito tempo por grandes clubes da Europa, entre eles o Real Madrid. E aí ele sobe para o profissional e com menos de 18 anos faz 6 gols no Campeonato Brasileiro, 6 gols e 2 assistências, participa de um Flamengo, de uma campanha excepcional do Flamengo. Isso chamou muita atenção. E aí você teve lá atrás uma negociação muito bem encaminhada com o Everton da Inglaterra, que acabou não sendo fechada. Você tinha outros times de olho e o Real Madrid chegou lá e pagou 30 milhões de euros. Eu vejo muita gente dizer que o Flamengo tem vendido jogadores assim porque a imprensa brasileira elogia demais as revelações do Flamengo e tudo. E que eu acho, no mínimo, risível essa teoria, porque você está querendo dizer o seguinte, que os grandes clubes europeus decidem comprar ou não a partir de elogio da imprensa brasileira. É como se os clubes europeus ficassem olhando o que a imprensa brasileira fala para avaliar um jogador. Não faz muito sentido, né? Enfim, mas aí cada um acredita naquilo que quiser. A questão é que, com a venda do Renier, que, só para colocar, o Real Madrid já se posicionou dizendo que o Real Madrid chega para o time, o Renier chega para o time B. Então é importante dizer, né? O Vinícius Júnior começou no time B rapidamente por necessidade, rapidamente pulou para o time A. Foi muito bem na primeira temporada, não tá bem, tá mal nessa temporada atual. Temporada passada ele foi muito bem quando subiu até se machucar, e nessa atual não tá jogando bem. Com o Rodrigo a mesma coisa, ficou rapidinho no time B, no Real Madrid Castilla,
e rapidamente puxaram para cima e começou jogando bem, já fez 3 gols em partida de Champions, inclusive foi vídeo aqui do canal, vou deixar aqui em cima para você conferir. Pelo posicionamento do Real Madrid e conversando com algumas pessoas de Madrid, me disseram que com o Renier vai ser diferente. O Renier vai ficar a tendência ou o pensamento é que o Renier fique um tempo maior no Real Madrid Castilla, pensando que o Real Madrid, esse grupo atual, comandado pelo Zidane, ele já tem mais peças, ele não está na situação que estava no ano passado, na temporada passada, não está na situação do começo dessa temporada, já entendem que é um grupo mais sólido, mais encorpado, tanto é que o Real Madrid evoluiu muito nas últimas 10, 12 rodadas, então o entendimento é que o Renier vai ficar um tempo maior no Real Madrid Castilla. O Real Madrid Castilla joga a terceira divisão espanhola. Vamos acompanhar a evolução. Mas a verdade, o objetivo do vídeo é para falar que de 2016 para cá, então pega 16, 17, 18 e 19, nos últimos 4 anos, o Flamengo vendeu 150 milhões de euros só vendendo jogador de base. Fiz a lista aqui, observando, pegando os valores das negociações. Nem todos esses valores, foram 100% do Flamengo. Como eu disse, o Flamengo nem todos aqui ele tinha 100% dos direitos, mas o Flamengo negociou 600 milhões de reais nos últimos 4 anos. Estou pegando 600, se você botar aí o euro variou um pouquinho abaixo de 4, atualmente está um pouco acima de 4. Vou multiplicar 150 milhões de euros por 4, dariam 600 milhões de reais em 4 anos. Por que 150 milhões de euros? Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Paquetá, 38 milhões de euros, contando as cláusulas depois do negócio. Renier, 30 milhões de euros. Léo Duarte, 11 milhões de euros. Jorge, o lateral esquerdo, que foi vendido lá em 2017, 9 milhões de euros. Jean Lucas, negociado no ano passado, 8 milhões de euros. O Viseu, negociado também no ano passado, 5 milhões de euros. E o Samir, zagueiro que está na Udinese, ele foi negociado no final de 2015, mas a grana entrou em 2016, 4 milhões de euros. Então, somando tudo, dão 150 milhões de euros. E aí isso mostra 2 pontos, né? O Flamengo, você olha hoje o time do Flamengo, você basicamente não tem nenhum jogador da base como titular, né? Você não tem. O Tuller entra de vez em quando, o Renier entrava de vez em quando, o Lincoln entra de vez em quando, o César é opção lá para o goleiro, esses jogadores da base. Mas o Flamengo não tem jogador da base porque ele pegou a base, vendeu a base e com o dinheiro da base ajudou a estruturar o clube, a pagar dívidas, a fazer investimento em CT, investimentos importantes no clube e também para reforçar o time profissional com jogadores mais prontos. O que eu quero dizer? O Vinícius Júnior, lógico que ele precisa ser desenvolvido, o Renier precisa ser desenvolvido, o Paquetá quando saiu jogando muito aqui dentro do Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa ser desenvolvido, não está bem no Milan. O Léo Duarte fez um ótimo Campeonato Brasileiro em 2018, em 19 já não estava jogando tanto assim. Então são jogadores jovens, jogadores de muito potencial, mas jogadores que ainda iam precisar de um tempo para render. E o que o Flamengo fez? Ele vendeu esses jogadores, muito valorizados, e contratou jogadores prontos, jogadores para gerar impacto de imediato, como foi no ano passado. O Rodrigo Caio chegou gerando impacto na hora, Gabigol a mesma coisa, Bruno Henrique, o pessoal que chegou no meio do ano, né, os 2 laterais, o Felipe Luiz, o Rafinha, o Pablo Mari, esse um achado do departamento de scout do Flamengo, o Gerson também, que eu, por exemplo, tinha muitas dúvidas de que o Gerson ia funcionar tão rapidamente assim. Então o que o Flamengo fez? Ele pegou 150 milhões de euros dessas revelações desde 2016, e aí também está a diretoria anterior, né, a diretoria do Eduardo Bandeira de Mello. Desde 2016 vendeu 150 milhões de euros só de jogadores revelados no clube e reverteu esse dinheiro para uma parte pagar dívida, outra parte melhorar a estrutura e muito dele de melhorar o time contratando jogadores para gerar impacto no momento. Essa estratégia está se repetindo em 2020,
Porque você vende o Renier, que era um jogador de compor o elenco, como eu falei, e você traz outros jogadores para, em tese, compor o elenco e com a possibilidade de gerar impacto mais rapidamente. Estou falando do Gustavo Henrique, estou falando do Pedro Rocha, o Michael, né, apesar de 23 anos, um pouquinho mais velho do que essa molecada, essa garotada aqui, esse é um jogador que acho que tem um bom campeonato pelo Goiás, a gente precisa olhar melhor do que ele vai fazer, mas fez um ótimo campeonato brasileiro, foi revelação, e pelo visto aí, Thiago Maia já chegou também, e pelo visto vai chegar o Pedro. Então, essa estratégia do Flamengo, com base nessas vendas, funcionou muito bem em 2019. Antes, funcionou em termos de agregar talento ao time, mas não estava funcionando tanto em termos de títulos, né? Porque você vai e traz um Everton Ribeiro, traz um Diego, para melhorar, traz um Diego Alves. Então você está trazendo jogadores ali prontos para gerar impacto imediato. Não resultou em título, mas resultou no Flamengo voltar a brigar pela parte de cima da tabela. E agora o Flamengo faz isso de novo. Com dois detalhes aí. O primeiro, o orçamento do Flamengo para 2020, ele previa 80 milhões de reais vendendo o jogador. 80. Só com a venda do Renier ele já cobriu esses 80 e ainda já sobraram mais de 25 milhões de reais de excesso, né? Então você ainda tem de excedente, perdão. Então essa meta aí de vender 80 milhões de reais em 2020 já foi cumprida e já sobrou dinheiro. E a outra, só um clube bem financeiramente ele consegue vender jovens por esses valores. Porque a gente sabe como é a lei da oferta e da procura. Quando os times lá fora, se eles sabem alguma coisa lá de fora dos clubes aqui de dentro, é quem está bem financeiramente e quem está com o pires na mão. E aí quando você sabe que o clube está bem financeiramente, você não faz qualquer proposta. Porque você sabe que o clube vai falar, ok, vou negar porque eu estou saneado, eu estou bem financeiramente. Se você sabe que o clube está engasgado financeiramente, você já vem por baixo, porque você sabe que a chance do time negar é muito grande. Então é mais uma venda do Flamengo. Vamos ver, vamos acompanhar como vai ser a evolução do Renier lá, até porque é um jogador, segundo os especialistas da base, eu não acompanho muito a base, né? Eu acompanho o profissional. Raramente eu estou vendo o jogo de base, muito difícil mesmo eu ver, então, mas eu leio quem acompanha. E quem acompanha a base fala muito do Renier, fala do potencial do Renier. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como ele vai evoluir lá. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Você concorda com a estratégia do Flamengo? Vender garoto e contratar jogador mais pronto? Você concorda? É mérito do Flamengo ter ganhado esse selo de produtor, de criador de jogador, de revelador de jogador para estar ganhando esses valores? Tudo isso você diz aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar aqui nos comentários, o resto você já sabe. Gostou do vídeo? Deixa o like aí para ajudar. Aqui em cima ativa o sininho das notificações. Aqui embaixo se inscreve no canal, estamos quase chegando a 199 mil inscritos. Esse botão vermelho escrito inscreva-se. E aqui no meio do vídeo aqui eu vou deixar duas opções de vídeo para você assistir. Assiste mais um. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Muito obrigado, valeu. Tchau.